Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, trazendo ricas bênçãos para as nossas vidas, tá? No vídeo de hoje nós faremos uma breve reflexão a respeito do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. Bem breve reflexão para que nós venhamos ter cada vez mais esperança de pregar o Evangelho para aqueles que estão perdidos, querendo ouvir mais do Evangelho de Cristo. Primeiro, agradecer os irmãos que comentaram, que têm dado seu like no nosso vídeo, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos que são inscritos, né? Mas queremos falar também de 4 canais aqui muito interessantes, que é do nosso querido irmão Pedro Souza, Jogo da Velha Oficial. O outro canal é Nilson Silva Oficial. Outro canal é EV Eliseu, que significa Evangelista Eliseu, tá? E a Voz da Esperança Oficial. Esses irmãos são bênçãos, tá? Então visita lá o canal deles também. Se inscreve, dá seu like, comenta lá, que vai abençoar muito a vida dos irmãos, tá, irmãos? Vamos lá, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Essa tradução é Almeida e Corrigida, de 1995. Vamos falar agora desta versão aqui, ó, a versão NVI, Nova Versão Internacional. Evangelho de Lucas, Evangelho escrito por Dr. Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e a multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Algo que me chama a atenção, irmãos, tanto em uma versão quanto em outra versão, relata justamente a sede, a fome e o amor que a multidão tinha para com a palavra de Deus. Então, a multidão estava sedenta de esperança, querendo esperança, e a único que poderia dar essa esperança era Cristo através da própria palavra de Deus, né? O Verbo encarnado, que é a própria palavra. Então, a multidão queria algo que Cristo tinha. E o que Cristo tinha? Justamente a mensagem das boas novas, né? A mensagem de esperança, a mensagem de novos céus, nova terra, de um corpo incorruptível, sem dor, sem choro, sem clamor, né? Então, ali o povo, a multidão estava totalmente voltada, quebrantada para ouvir o que Cristo havia de falar com elas. E se nós contextualizarmos aos nossos dias, nós vemos justamente a mesma multidão, lógico, contextualizando, a mesma multidão sedenta, precisando, com fome, sede, de quê? De ouvir a palavra de Deus. E por essa multidão ter sede e fome de ouvir a mensagem de Deus, infelizmente a multidão não discerne, na nossa contextualização, no nossos tempos, não discerne o que realmente é o evangelho genuíno do evangelho falsificado. O evangelho genuíno, ele prega arrependimento, vida eterna, novos céus, nova terra. Né? Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e as ferrugens consomem e os ladrões minam, mas ajuntai tesouros no reino dos céus. Então a nossa esperança é justamente vivermos com Cristo. Lógico que as outras coisas são consequências, mas em primeiro lugar é a nossa salvação. Então, por a multidão na nossa contextualização está sedenta de ouvir a palavra de Deus, infelizmente tem se voltado aí para falsos mestres que têm deturpado o evangelho de Cristo em prol de si mesmo, para enriquecer-se, para lucrar-se, né, e para, infelizmente, aí ter as suas mansões, né? O evangelho de Cristo não é assim. O evangelho de Cristo é simples, humilde, te promete salvação. Tá? E algo interessante também que eu queria relatar é justamente o seguinte, que a multidão foi atrás de Cristo e a multidão hoje precisa de cada um de nós. Jesus, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura.
é mandamento de Jesus pregar o evangelho. Por quê? Porque há multidões precisando ouvir o evangelho que sai da sua boca. Então, não se demore, pregue o evangelho de Cristo. Você é pregador, você é pregadora do evangelho, mas pregue o evangelho genuíno, tá? O evangelho puro, o evangelho do amor de Cristo, mas também o evangelho de juízo, né, irmãos, de arrependimento. Nós costumamos dizer isso sempre, que tanto Cristo, quanto João Batista, quanto a igreja do primeiro século, eles pregavam justamente o que? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A multidão precisa ouvir o que sai da sua boca. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Em nome do Senhor Jesus, fique com esta breve mensagem, esta breve palavra, acreditando que Deus irá fazer você, o que você já é, um instrumento vivo para elevar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.